Gente, vê se pode. Meu Deus do céu. Quem quer comer? Bom dia, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vlog aqui no canal. Estou falando baixinho porque eu não sei, chega de manhã cedo, eu falo baixinho. Mas hoje vocês vão acompanhar um dia da minha vida, onde eu vou mostrar meus hábitos inegociáveis que eu cultivo, que me ajudam a ter uma vida mais produtiva, em rumo aos meus objetivos, meus sonhos, e eu acredito que esse vlog possa agregar na vida de vocês. Porque uma das coisas que eu prego é que, acima de tudo, eu não tô aqui pra ostentar nada, eu tô aqui pra inspirar. E a diferença entre ostentação e inspiração é que quando eu tô inspirando, eu tô mostrando pra vocês também como vocês podem fazer pra chegar lá. E é esse o meu intuito com os meus vídeos aqui no YouTube, porque quem ostenta acaba só mostrando e não querendo que o outro também se beneficie. E eu quero muito que vocês cresçam junto comigo. Então seja muito bem-vindo a este vídeo. E caso você ainda não seja inscrito no canal, aproveita para se inscrever, porque assim o YouTube entende que você gosta do meu canal e ele te entrega meus vídeos, ativa o sininho também. Já curte esse vídeo também para que outras pessoas sejam beneficiadas e chegue a outras pessoas, ao máximo de pessoas. E também me segue lá no Instagram, acompanha meus stories, porque lá eu posto diariamente um pouco mais da minha rotina. Então você me acompanha de pertinho, respondo muito vocês nas caixinhas de perguntas, então o conteúdo é bem legal por lá também. Uma das primeiras coisas que eu faço quando eu acordo é fazer o meu devocional. Inclusive, vocês me perguntam sobre a minha Bíblia. A minha Bíblia de estudo é esta aqui, Bíblia de Estudo de Gênebra, Almeida Revista e Atualizada. Peraí que tem um negocinho, deixa eu mostrar assim. Eu ganhei essa Bíblia do meu irmão. Eu tinha uma da Joyce Meyer e eu gosto bastante dela, que era uma Bíblia de estudo também. Mas essa aqui deu de 10 a 0, porque meu irmão me explicou um negócio que, assim, o intuito da gente ler a Bíblia, gente, lá em Romanos 12:2 diz, se eu não me engano, o seguinte: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possam comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente não se transforma, muitas pessoas, elas gostam de... Ah, não, porque eu preciso sentir Deus, não porque eu preciso ouvir umas músicas e ficar e sentir, porque sabe, sentir. Mas da própria Bíblia, Deus diz que a gente se transforma pela renovação da nossa mente. E a gente, quando tá lendo a Bíblia, a gente não tá lendo pra dizer, ai, Bíblia, me ajude. Ai, como você pode me ajudar, Bíblia? Sabe? Não é bem assim. A gente lê a Bíblia pra compreendê-la por si só, entender as histórias, as parábolas, a vida de Jesus. Por que eu gostei muito dessa Bíblia? Porque ela explica tudo. Todos os versículos, capítulos, tem aqui embaixo uma parte da parte de estudo. Então, tipo, não entendi aqui. Por exemplo, Eclesiastes capítulo 4, que é o que eu tava lendo hoje. Então, vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Fala várias vezes isso em Eclesiastes. E aí, aqui embaixo tem, Eclesiastes 4, capítulo 4 até o 16, se eu não me engano, e o 4, 5 ao 6. A inveja e a falta de contentamento incentivam a busca da vaidade humana pela satisfação terrena. Aqui eu consigo refletir mais profundamente. Ter o suficiente com satisfação é melhor do que padecer necessidade por causa da preguiça, ou do excesso acompanhado do trabalho frenético. Aqui ele demonstra a necessidade de ter um equilíbrio, da gente entender como ser excelente e ao mesmo tempo
ter uma noção daquilo que realmente está sendo proveitoso, do trabalho proveitoso e não do trabalho que excede os valores. Por exemplo, a pessoa que foca tanto no trabalho que não consegue nem ficar com a família. Ou, por exemplo, aqui, a inveja e a falta de contentamento incentivam a busca da vaidade humana pela satisfação terrena. Muitas vezes a gente trabalha não para comprar uma coisa que vai nos servir ou ajudar dentro dos nossos valores. Por exemplo, agora eu tenho um objetivo próximo de juntar um dinheiro para aplicar e conseguir alugar um carro. E esse aluguel de carro, eu tô começando a ver muito valor e importância agora, coisa que eu não tinha necessidade alguma de ter um carro na minha vida, porque eu uso muito Uber, porque eu tô pensando, cara, eu preciso passar mais tempo com meus avós. Eles estão ali por um pouco tempo, sabe? Eu preciso passar mais tempo com meus avós, eu preciso ir pra lá. Ah, não, eu quero começar a praticar algum esporte que é longe daqui de casa os lugares pra praticar. É legal ter um carro. Aí tá, eu tô com essa meta de ter um carro por conta disso. São motivações que me ajudam dentro daquilo que eu valorizo. Não porque, eu quero ter um carro porque aí os outros vão ver que eu venci na vida e não sei o que. Gente, sabe? E aí você vai se matar de trabalhar, vai negar passar tempo com a sua família sabe? São coisas que tudo bem ter as coisas, mas por quais motivos a gente tá buscando? E será que isso vai exigir que nesse momento eu negocie meus valores, negocie aquilo que me mantém saudável e bem? Então, produtividade, já começando, né? A Bíblia mesmo, no próprio devocional que eu fiz hoje, me mostrou uma reflexão sobre isso. Por que que a gente busca ser produtivo, sabe? Por que que a gente quer tanto trabalhar? E ao mesmo tempo, o preguiçoso acaba passando por necessidade. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. E toda palavra aqui na Bíblia, gente, quando a gente lê, sabe, não deixa passar por desentendido, sabe? Eu li e não entendi. Beleza. O objetivo da leitura da Bíblia não é ler rápido. Se você lê só um capítulo que for ou um versículo que for e você compreender ele, buscar compreender, você já fez um bom proveito do seu devocional. E essas Bíblias de estudo ajudam bastante nisso. Mas nenhuma palavra tá ali por nada. Inclusive meu irmão ele estuda muito mais a Bíblia do que eu e ele me orienta de uma forma que, por exemplo, a gente não pode começar a ler no começo do capítulo. É sempre buscar entender o contexto. No capítulo anterior, a Bíblia, por si só, ela não teria essas divisões. Então, todo texto tem uma relação, todo texto tem fundamento. Por isso que é importante ler tudo, né? E ler aos pouquinhos, mas ler tudo. Pra entender por que ele falou isso, de onde vem. Tô falando isso porque muitos de vocês me pedem pra mostrar meu devocional e como eu faço, mas é basicamente isso, sabe? Eu leio um pouco e busco compreender, e busco entender. E quanto mais você lê, mais você vai compreendendo. E às vezes também buscar um mentor na fé para que você consiga, não entendi isso, para você chamar essa pessoa para conversar. Eu chamo meu irmão tem um mentor dele, que ele consulta ele, aí ele vem falar comigo, aí eu falo com a minha Dinda também. Então eu tenho essas duas pessoas, meu Dindo também, que me ajudam, que me orientam, mas você pode ver numa igreja também, um pastor, enfim. Enquanto eu for preparando meu café da manhã, que eu vou fazer uma panquequinha de banana, que eu sempre faço. Vai banana, aveia, canela e um ovo. Eu vou falando com você sobre a leitura que eu acabei de fazer, porque assim,
Eu estou animada, eu amei esse livro. Ele é sobre modelos mentais. Deixa eu pegar aqui o ovo, peraí. E a canela... Deixa eu ver, mais o que? Tenho que pensar. Garfo, frigideira. Eu busquei esse livro, gente, por uma indicação da Ana Carolina e também de outras pessoas que estavam lendo esse livro, pessoas que buscam pensar melhor, que buscam tomar melhores decisões e que são referência pra mim. Porque, assim, gente, o que é modelos mentais? Quando você tá conversando com uma pessoa que você sabe que ela chegou a níveis mais altos que você, de compreensão, de sabedoria, essas pessoas, eles têm uma forma de refletir sobre as coisas que leva eles a tomarem boas decisões. Não é necessariamente sobre o que eles usam de informação apenas, mas o como eles usam a informação. Como se fosse uma caixa de ferramentas que tá ali para te permitir usar das informações ao teu favor. E eu tô muito interessada nesse tema ultimamente, tô assistindo alguns podcasts, buscando ler livros sobre isso também, porque se você for parar pra pensar, não é como se, sei lá, 1 mais 1 fosse 2. Na vida, todas as consequências que a gente colhe, existem inúmeros fatores que levam a isso. Não é como se fosse assim, que muitas pessoas, elas chegam num ponto da vida e que não gostam e dizem assim, ah não, porque foi o destino e não sei o quê. E aí, pela falta de modelos mentais e compreensão de como explicar isso, elas se resumem a uma explicação tola, a uma explicação muito ruim, uma história muito ruim. Teve um livro que eu li que se chama Pensamento Eficaz, do mesmo autor, e ele fala o seguinte: as histórias mais importantes são aquelas que você conta para si mesmo. Ou seja, quando acontecem problemas ou coisas que você não gostaria na sua vida, quais histórias você se conta para explicar esses problemas? Elas te ajudam a chegar onde você quer? Elas te ajudam a resolver? Ou elas te culpam, elas te envergonham, elas te colocam numa posição de insuficiência, sabe? E no geral, o que ele mostra nesse livro é que o que nos impede de conseguir enxergar essas variáveis que nos levam a ter esses problemas, a viver tais consequências, a observar a consequência em si e conseguir melhorar a partir disso ou paralisar por isso, são 3 fatores. O primeiro deles é a nossa limitação de compreensão, tudo que a gente aprendeu e toma como verdade na vida. Sabe, você explicar... Ele trouxe até uma história de um peixinho que fala sobre pontos cegos. Por exemplo, um peixinho chegou pro outro peixe e perguntou assim, cara, onde que tá a água? E aí o outro peixe ficou lá nadando e falou assim, que inferno é água? Sabe? Ele tava tão dentro das verdades que ele tinha, que ele nem sabia o que era água, e ele tava nadando na água, entende? Então, às vezes a gente tá tão imerso nas nossas verdades, no nosso contexto, na nossa bolha, que a gente acha que aquilo é verdade, que aquilo é certo, que aquilo, sabe, não tem outra opção. Só que não, existem outras opções. E ele usou esse exemplo do peixinho para explicar sobre pontos cegos, que muitas vezes a gente... O que são pontos cegos cognitivos? Por exemplo, um exemplo bem didático aqui para vocês. Ah, sei lá, eu aprendi toda a minha vida que isso aqui não é uma tampa. Tipo, eu aprendi toda a minha vida que isso aqui é, sei lá, um porta-joias. E aí, do nada, em um certo momento, quando eu saio da minha casa e eu vou na casa de outra pessoa, aí essa outra pessoa, ela tá usando isso aqui como uma tampa. Aí você diz, nossa, isso também serve como uma tampa. Entende? Eu sei que eu dei um exemplo bem bobo aqui, mas pela falta de exposição e novos estímulos, a gente acaba se enviesando em um só contexto, em uma só explicação. Por isso que a gente precisa ler. Por isso que a gente precisa se expor a novos ambientes com novas pessoas, sair da nossa zona de conforto, porque é muito fácil você ser o mais inteligente da sua mesa, é muito fácil você ser dono das verdades da sua casa, se você nunca se expôs a um ambiente com pessoas mais inteligentes que você. Tá, agora eu preciso pegar a aveia pra usar a aveia de verdade. Mas... Ai, deixa eu botar aqui.
E a canela. E os outros 2 fatores que ele aborda no livro que nos impedem de conseguir perceber essas variáveis são também o nosso ego, que nos afasta de enxergar a verdade, que tá sempre nos colocando numa posição de conveniência, né? De, não, a culpa não é minha, porque eu não fiz nada de errado, porque eu tô certo. Querer estar certo antes de fazer o que é certo, antes de conseguir o que quer. Sabe? O nosso ego nos afasta muito. Inclusive tem um livro chamado O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday. Absurdo! Esse livro vai te mostrar todas as formas aos quais o ego te impede de ser uma pessoa funcional e mais inteligente. E realmente, a gente não percebe, mas quanto mais a gente conhece as formas como ele se apresenta, mais a gente consegue se defender e evitar com que ele nos impeça de crescer. E o outro fator é a nossa dificuldade de lidar com as consequências, de ser responsáveis, né? Eu acredito que é isso. Ele trouxe esses 3 fatores e vai ficar alguns capítulos, se eu não me engano, explicando. Mas eu tô trazendo uma breve explicação com base naquilo que eu li em outros livros, como, por exemplo, do Jordan Peterson, O Ego é Seu Inimigo, ali do Ryan Holiday também. Mas quanto mais a gente se afasta das consequências, quanto mais a gente se impede de querer entender por que os problemas aconteceram, qual a nossa porcentagem e parcela de responsabilidade, de contribuição, porque a gente, eu digo a gente ser humano, a gente tem uma tendência de querer centralizar a glória pra gente e distribuir o fracasso, ou seja, de culpar os outros e sempre nos enaltecer. Não, por exemplo, eu tenho uma conquista. Aí as pessoas falam, parabéns. Aí eu, parabéns. E aí, quando você tem um fracasso, ou você falha em alguma coisa, não, porque a culpa foi do fulano. A gente tem essa tendência como ser humano. Se a gente não é autorresponsável, a gente nunca vai ter o poder de mudar nada na nossa vida. Sempre vai ser o outro, sempre vai ser o terceiro, sempre vai ser alguma coisa que eu não tenho, sempre vai ser alguma coisa que eu não sou, porque eu não nasci assim. Esses 3 pilares que ele trouxe foram maravilhosos e eu tô doida pra continuar lendo. Queria compartilhar meu entusiasmo e também aplicar uma das técnicas que eu ensino no LC, que é da maturação ativa. Conversar com alguém sobre aquilo que você leu, sem ficar revisitando o livro, é uma forma de você reforçar um conhecimento, de você conseguir fixar na sua mente. Essa é uma das formas de fazer a maturação ativa, que eu explico no LC justamente porque o nosso cérebro, gente, ele não guarda informação complexa, mas sim simplificada. Ou seja, o trabalho de simplificar uma informação, por exemplo, eu li algumas páginas ali e eu expliquei aqui pra vocês. Eu simplifiquei. Eu peguei e eu expliquei, eu fiz analogias, eu conectei no meu cérebro e agora tá muito mais na minha mente esses 3 pontos, por exemplo. Conhecimento esse que passaria despercebido, eu esqueceria e eu não conseguiria utilizar na minha vida se eu não aplicasse essa técnica de fixação, de absorção. E é por isso que muitas pessoas, elas leem os livros e esquecem tudo depois. E sentem que aquele livro não foi proveitoso, mas não é por conta do livro, mas sim pela forma como você leu, que não te ajudava a ativar os mecanismos cognitivos para conseguir absorver aquele conteúdo. E você tá vendo aqui, eu já ia gravar esse vídeo, já ia fazer minha panqueca, então por que não explicar o meu livro sem tomar um tempo a mais de estudo, fazendo resumo e não sei o que não é funcional. Fazer resumo, sabe, copiar e colar, isso não ativa a tua mente, não constrói pensamento, porque um dos maiores objetivos da leitura, gente, não é você decorar coisas, você não tá mais na escola que você precisa decorar um monte de texto, de conhecimento, para depois passar um teste e poder esquecer tudo depois. O objetivo das leituras e do estudo na vida real é você construir competências, é você transformar um conhecimento em comportamento, é você colher resultados daquilo que você está lendo, é aplicar aquilo que você está lendo. O objetivo de você estar lendo um livro não é terminar o livro, o objetivo de você ler o livro é colher resultados a partir dele. Sabe, o objetivo de assistir uma aula não é, finalizar a aula, finalizar o curso, não. O objetivo é colocar o curso em prática, é colocar o conhecimento em prática, é fazer aquilo dar retorno na sua vida. Por isso que eu defendo no LC é que você use os livros ao teu favor para te servir como ferramenta, não para ficar acumulando inúmeros livros que você vai esquecer tudo depois, mas sim que você busque o conhecimento necessário e faça um bom proveito dele, consiga lê-lo da forma mais inteligente e eficiente possível para aplicar na sua vida e colher os benefícios daquela leitura. E é isso que eu faço, gente. Eu não tenho uma memória boa, eu não tenho
sabe, eu não nasci focada, eu aprendi, eu desenvolvi as habilidades de foco, eu desenvolvi a minha cognição através das técnicas que eu ensino lá para você conseguir se concentrar, para você conseguir absorver uma leitura, para você conseguir colocar em prática. Então, são tudo princípios que eu ensino lá no LC para você também aplicar nas suas leituras em casa. O link tá aqui na descrição para você conhecer. Bela panqueca! Agora o toque final dessa panqueca é encharcá-la de mel. Agora, mirtilos. Isso aqui ficou uma delícia, gente. Meu Deus do céu. Eu amo essa panquequinha. A oitava maravilha do mundo existe. Em formato de panqueca. Sério, isso aqui é muito bom. Cara, é que fica muito gostosa. Aí a banana tava madura também. Agora é quase meio-dia e eu super me passei no tempo de treinar. Era pra eu ir às 11h15. Só que eu fiquei tão imersa no trabalho que eu tava fazendo aqui que... Sabe quando você entra naquele flow e você não quer mais parar? Enfim, eu tava assim. Mas tudo bem porque começou a chover bastante agora e eu ia ir pra academia, lá na academia. Mas eu acho que eu vou então aqui na academia do prédio, daí fica mais rápido pra chegar até ali, então eu consigo fazer o treino mais rapidinho. E ali por 12h40 eu já tô de volta pra conseguir almoçar e fazer meu almoço. De tarde eu tenho gravações pra fazer de um Reels, de uma publicidade, e tenho que estudar. Estudar porque amanhã a minha estrategista e copy também, ela vai estar aqui na cidade, ela é de São Paulo, mas ela veio ali pra Gramado, numa viagem com o marido dela a trabalho, então a gente vai aproveitar pra se ver. Eu moro bem pertinho de Gramado, então é 2 horas, se eu não me engano. Então eu tô bem feliz e animada pra amanhã. E eu quero estudar sobre algumas coisas pra ter algumas ideias pra reunião de amanhã. Gente, uma coisa muito interessante do estudo é que nada vem do nada, assim, na sua cabeça. Às vezes eu ficava nervosa, do tipo, ai, eu não tô tendo ideias, meu Deus. Mas, sabe, a gente tem que estar com o contexto mental preparado pra ter essas ideias. Por exemplo, quando você começa a assistir um filme terror e aí começa a lembrar de momentos que você sentiu medo. É tipo isso, sabe? E às vezes a gente tem que fazer intencionalmente isso, dar o substrato pra mente conseguir ter os estímulos pra pensar naquilo que você gostaria de refletir. E eu vou fazer isso intencionalmente para essa reunião de amanhã, para ter essas ideias, que basicamente a gente vai analisar conteúdo, que é o que eu estava definindo agora, uma linha editorial de temas e, enfim, coisas daqui da criação que eu estava analisando para trazer conteúdos melhores aqui no YouTube, no Instagram. E também nós vamos analisar os próximos projetos, porque o meu foco profissional nesse ano é a construção da nossa comunidade, de um ambiente ao qual nós vamos construir valores, mentalidade, bons hábitos e uma rotina que vai nos ajudar a chegar onde a gente quer. Então eu vou mostrar pra vocês todo por trás, né, toda a trajetória ao longo de 3 anos de uma forma organizada. Claro, gente, todo o conteúdo que eu trago aqui já transborda. Eu já falo, já ensino pra vocês. Um curso, o meu intuito de um curso é sempre trazer o conhecimento de uma forma organizada, um pouco mais aprofundada, para quem está realmente interessado em se desenvolver, para quem está realmente interessado em ir além do superficial, e também de uma forma ao qual didática. Ou seja, qual que é a diferença de um conteúdo assim para um conteúdo didático? Aqui eu tô falando com vocês numa conversa, eu tô trazendo meus insights, sim, mas o didático é o passo a passo, é o como você vai fazer por aí, é o como você vai conseguir extrair do conhecimento para a prática, como que você vai conseguir fazer enraizar o comportamento através do conhecimento. Meus cursos, eles têm essa intuição, e eu gosto muito de estudar didática justamente por isso. Tanto para que eu aplique, quanto para que vocês, meus alunos, também apliquem. E eu tô muito, muito animada nesse processo, eu tô analisando muito dos pedidos de vocês, muito do que vocês também gostariam de aprender comigo, revisando também o último curso que eu criei, que foi o Núcleo de Progresso. Muitas das coisas lá eu já melhorei muito minha linha de raciocínio, agreguei conhecimento, agreguei repertório, tanto que era pra eu ter renovado 1 ano atrás o NP, mas eu não renovei, porque eu não me via ainda com um repertório suficiente para agregar muito mais no curso, em apenas 1 ano que passou do lançamento. Então eu esperei um pouco mais e também tô estudando mais
para tornar esse curso o mais excelente possível. E vou aproveitar que eu tô falando de metas aqui para vocês para comentar sobre minha organização, minhas metas e como eu me organizo para alcançá-las. Isso é muito interessante, gente, porque todo ano a gente precisa ter uma intenção de mudança, uma intenção de objetivo. O que eu quero dizer com isso? Se você não sabe para onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Aquela a frase do gato e da Alice, né? Que ele pergunta, Alice, para onde você tá indo? Ela, eu não sei. Aí o gato, então qualquer um desses caminhos serve. E é exatamente isso. E tem uma frase também que eu li nesse livro aqui, A Vida Intelectual, que ele fala o seguinte: todos os caminhos, exceto um, são maus para você, porque eles te afastam do caminho ao qual a sua ação é requerida. Ou seja, se a gente não sabe para onde a gente está indo, a gente não sabe para quais caminhos dizer não. E foco, na verdade, é sobre isso. É sobre você saber para onde você está indo e dizer não para tudo que te tira desse caminho. Todos os anos nós precisamos começar não com 1001 metas, mas com um grande objetivo de melhoria, de conquista. Seja ele profissional ou pessoal, qual é o seu grande objetivo esse ano? O meu, por exemplo, é profissional. É reestruturação dos meus cursos, e a partir desse grande objetivo eu entendo, bom, então o que eu preciso fazer para que isso aconteça de fato? Quem eu preciso me tornar para que eu tenha excelência nisso? E que valores eu não estou disposta a negociar para que isso aconteça? Por que eu digo isso? Porque isso vai determinar se eu vou fazer isso em 2 meses e negar saúde, negar família, negar tudo, ou em 6 meses conseguindo manter tudo equilibrado. Será que eu valorizo tanto assim essas conquistas profissionais que eu deixaria de lado certas coisas? Então, e eu, Natália, valorizo também a excelência naquilo que eu tô fazendo. Então, eu sei que eu preciso ir aos poucos construindo. Então, essas 3 perguntas, anotem isso. Que valores você não pode negociar no alcançar das suas metas? Eu priorizo saúde, priorizo meu relacionamento com Deus, eu priorizo estar bem para fazer as coisas, eu priorizo não deixar de ver minha família. Então, hoje em dia eu tenho essa maturidade, eu já fiz muitos tiros assim que eu neguei isso e eu me arrependo amargamente, gente, não vale a pena. Sabe, eu não tô aqui pra conquistar nada porque, eu preciso mostrar pra alguém. Não, eu tô aqui pra viver a melhor vida que eu posso viver. E graças a Deus ele me dá essa graça, essa confiança e também pelas misericórdias de Deus sobre a minha vida. Porque se não fosse isso, eu não estaria avançando e progredindo diariamente. Porque não é pela força do meu braço, não é porque eu acho que eu sou capaz, é porque eu tô fazendo por um grande propósito, por estar crescendo, por estar contribuindo e por estar criando. Isso com certeza utiliza dos dons que Deus me deu e faz para Deus. É para Ele que eu tô fazendo, para servi-lo. E naturalmente eu sei que quando eu cresço como indivíduo, eu contribuo como sociedade e eu alcanço mais pessoas. Então, esse é o meu propósito, minha motivação. Eu não tô aqui para nada. Eu não tô aqui nessa terra só por mim, para servir meus desejos e prazeres. E eu acredito que nós aqui não estamos também. Então, eu quero passar essa visão também para vocês, porque é algo que eu defendo muito. E é muito importante, extremamente importante que a gente tenha claro essas metas para que a gente não viva no aleatório, no modo aleatório, para que a gente progrida, nem que seja um pouco por dia, um pouco por ano, inclusive. Se você alcançar uma meta por ano, vão ser, sei lá, quantos anos você vai ver 80 metas alcançadas? Gente, isso é muita coisa, é muito melhor do que nada, sabe, é perfeitamente possível você não aprender com os seus erros, é perfeitamente possível você não crescer com o passar dos anos, é só você observar as pessoas à sua volta, sabe? Uma pessoa dentro de uma empresa, sabe? Uma pessoa dentro de um ambiente familiar, quantas pessoas vivem a mesma vida todos os anos? Então, uma meta já é o suficiente. E é isso que eu faço na minha vida. Todo ano tem uma grande meta e o que eu faço é ir quebrando ela, fragmentando. Bom, é ir de trás para frente. Se eu definir essa meta para julho, o que eu tenho que fazer de lá até aqui para que eu consiga aos poucos ir alcançando essa meta? Porque se a gente pensa nela por completo, gente, a gente se assusta, meu Deus, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, não vai dar. Mas aí a gente fragmenta pra entender, não, então essa semana eu consigo fazer isso, eu consigo dar conta. Eu tenho 5 dias úteis, mais sábado e domingo se eu me esforçar um pouco mais, se eu ler um pouco mais. Então se eu fizer um pouco por dia, vai dar, sabe? É só você observar processos naturais da vida. Se você tem dúvidas sobre alguma coisa, a melhor estratégia é você observar a natureza, às vezes. Por exemplo, uma grávida. Você não pode dizer assim, bebê nasce em 4 meses. Não dá. Ele leva 9 meses. E na natureza, você não pode dizer, árvore, cresça, se torne majestosa em, sei lá,
em 3 meses. Não dá. As árvores, elas levam anos, às vezes, para ficarem gigantes. Então, tudo na vida existe um processo. E com as suas metas não seria diferente, não é do dia pra noite. Porque é nessa pressa de, nossa, eu preciso mudar a minha vida agora em 3 meses, eu preciso, sabe, isso precisa acontecer agora, meu Deus. Não é assim que funciona. Se o seu objetivo é conquistar, você sempre vai se frustrar porque você não conseguiu, em um pico de motivação, fazer aquilo que tinha para que ser feito. Só que se seu objetivo for se construir no processo, for crescer no processo, se tornar uma pessoa competente, se tornar uma pessoa que tem um caráter sendo construído, se o seu objetivo e você tiver satisfação nisso aí, você não vai se importar de levar anos, sabe? Porque é bom você estar aprendendo coisas novas, é bom você estar contribuindo com pessoas, você tem um motivo por trás, não é por ego, é por crescimento, não é por validação, é por autovalidação, é por propósito para o Senhor. Então, quando tem isso, as coisas vão mudando, essa chave vai virando. E no dia a dia você vai se tornando uma pessoa mais feliz por estar cumprindo com a sua palavra e progredindo aos poucos. Dito isso, outro conselho que eu separei aqui para dar para vocês, que eu falei lá no Instagram também, é de você colocar no máximo, agora mais prático, 3 metas semanais. 3 grandes metas, suas grandes prioridades. E no máximo 2 metas diárias. Todo dia vai exercer de você um grande compromisso de cumprir com essas prioridades. O que é prioridade? É algo determinante. Determinante significa, se eu não fizer isso, eu não vou ter aquilo. Ou seja, se eu não hoje escrever um pouco de uma aula, eu não vou ter uma aula pronta e eu não vou ter um curso pronto. Então, é sobre isso. É sobre o que eu preciso fazer diariamente. E estipular sobre se eu não fizer isso, eu não chego lá. Eu vou até mostrar aqui meu computador. Esse aqui é um Notion, um aplicativo. Mas, olha só. Todo domingo eu sento para colocar as metas da semana. A cada 3 meses eu avalio o que eu vou fazer nesses próximos 3 meses? Quais são os meus objetivos? Por exemplo, 3 meses daqui eu tenho tal objetivo, daí de lá pra cá o que é preciso ser feito? Eu faço assim, uma coisa mais ampla, mais pra eu visualizar mesmo e ter uma noção de tempo. Ah, não, eu tenho 2 semanas pra fazer isso. E aí, todo domingo, eu venho aqui e organizo as tarefas da semana mesmo. Por exemplo, da próxima semana você vai ver que tá mais vazia, entre aspas, porque eu coloquei uma visão geral do que precisa ser feito. Mas essa aqui tá mais cheia, porque nesse domingo, no caso ontem, eu organizei melhor. E aqui, gente, essas tarefas eu organizo assim, ó. Aqui eu tinha linha editorial pra fazer nesse momento, né? Aí eu coloco o ano por uma questão específica de filtrar no Notion mesmo. Isso aqui você pode criar se você quiser. Isso aqui é uma database de tarefas colocada em visualização de calendário. Data de finalização. Aqui, que eu preciso fazer, no caso era hoje que eu fiz, já vou marcar como concluída aqui. Aqui é o andamento, estava em andamento, aí agora eu concluí. E a corzinha que fica lá é as cores do status, então não iniciada fica em cinza, em andamento fica em amarelo e concluído fica em verde, para eu ter essa noção do que tá pendente ainda. Aí aqui é quem é responsável, porque hoje em dia eu tenho algumas pessoas na minha equipe e eu marco elas quando eu preciso de uma opinião delas ou quando a tarefa também é delas. Tem aqui minha belíssima equipe. Aqui tem a questão se é determinante ou urgente, então se é determinante ou importante. Eu tinha cadastrado isso semana passada, por isso que eu coloquei como importante e pouco urgente, mas isso hoje, se eu fosse cadastrar, seria determinante e urgente, porque eu preciso disso para quarta-feira. Mas para quarta-feira continuar os progressos da quarta em diante, enfim. E algo que eu gosto de fazer também é colocar o tipo de trabalho aqui. Por exemplo, se é uma gravação de aula, gravação de anúncio, de conteúdo, pesquisa, pensamento estratégico, vai demandar um pensamento mais estratégico, eu sei que eu não posso fazer um operacional antes, porque senão minha cabeça fica cheia, ou um financeiro, porque senão eu fico pensando em um monte de variável, eu não consigo pensar estrategicamente. Então, é um dia que eu preciso estar com a cabeça mais limpa. Se é uma reunião, se é uma escrita de conteúdo, ou se é uma escrita de aulas, ou um estudo, um bloco de estudo, justamente porque eu sei o tipo de energia que vai demandar de mim e o que seria interessante fazer antes ou depois. Por quê? Porque às vezes a gente fica dizendo que não deu pra fazer, óbvio que você não vai estar com cabeça pra estudar se você pensou em 1001 coisas antes. Óbvio que eu não vou estar com cabeça pra gravar um vídeo aqui pra vocês, por exemplo, se eu, sei lá, fiquei extremamente suada antes na corrida e fiz um treino de tiros e me matei nesse treino. Então, entende? Isso aqui é para eu entender, bom, esse dia aqui eu vou ajustar minhas tarefas
que impactam nesses objetivos de acordo com as demandas deles. Então, esse tipo de análise estratégica da sua rotina tem que existir para que você não caia no erro de culpar os imprevistos. Senão, vai ter imprevisto sim, e vai ter coisa que poderia ser prevista e que por organização poderia ser prevista. E basicamente é isso que eu faço no meu Notion, mas eu também uso o Planner, deixa eu mostrar aqui para vocês, para organizar as microtarefas daquele objetivo diário e também algumas outras coisas pessoais, como, por exemplo, sair ou ir no dentista, coisas nesse sentido. Eu coloco aqui no Planner para que eu não esqueça, sei lá, ligar pro meu pai, ligar pro meu irmão, coisas assim, às vezes fazer unha, enfim, eu vou colocando no Planner, além das tarefas, como por exemplo aqui devocional, leitura, almoçar, treinar, são coisas que eu marco aqui no Planner também. Esse Planner aqui eu adoro, eu fazem 3 anos, esse é o terceiro Planner que eu tenho da Studs. Esse Planner é realmente muito, muito, muito bonito. Esse aqui é marrom, mas tem várias outras cores, preto, bege, e ele tem aba de calendário também, de habit tracker. Eu não uso muito o Habit Tracker porque atualmente eu já não preciso mais, mas eu usava muito, muito, muito quando eu estava construindo hábitos. E também tem a aba das metas do mês aqui para você conseguir anotar. E uma coisa que eu gosto muito desse planner, que eu acho que é um diferencial deles, é que as folhas elas saem, ó, assim, e eles vêm com várias folhas no final do planner sobrando, quadriculadas, que você pode escrever. Gente, eu preciso despejar o que tem na minha cabeça, por exemplo, aqueles objetivos lá que eu comentei do Notion, eu coloco aqui para eu destrinchar o que precisa ser feito para aquilo acontecer. E eu vou fazendo isso nessas folhas aqui que aí eu coloco no final do mês para estar escrevendo e ajustando meus próprios pensamentos também. E vem aqui no finalzinho. Cadê? Aqui. Vem várias dessas folhas no final. E também, gente, ele não é datado. Então, por exemplo, você compra agora em fevereiro, vai ficar sobrando o mês de janeiro? Não, você pode colocar a divisória de janeiro para usar e no janeiro que vem. É muito bonito esse planner. Enfim, maravilhoso. Recomendo, nós temos cupom lá do Caderno Studs. Decidi que eu vou ir treinar na academia mesmo, porque parou de chover. Ficou bem pouquinha chuva, vou botar um corta-vento também aqui, caso começar a chover um pouco mais. Mas eu tô querendo ir muito na academia hoje, porque aqui no prédio, a academia do prédio aqui é muito boa, tanto que foi um dos motivos pelo qual sempre é prioridade eu escolher o lugar que eu moro por ter uma academia perto, bem perto, pra ficar mais prático no dia a dia, pra chegar até lá, pra, enfim, não ter desculpa mesmo. E aqui no prédio é muito bom e supre todos os treinos, mas o treino de quadríceps eu me limito a apenas agachamento, então eu gosto de fazer com as máquinas boas lá na academia mesmo, então estou indo pra lá. Gente, eu que vim treinar e a academia tá fechada, porque é feriado de carnaval. Tô voltando pra casa. Voltei aqui pra academia do prédio. Vou me alongar e fazer o treino aqui mesmo. Vou fazer passada ali fora, enquanto não chove. Vou fazer agachamento aqui nesse negócio, que é Smith, eu acho. Não sei o nome direito. E vou fazer também... mais o quê? Tem um que eu boto um banco aqui e eu subo, faço um agachamento inverso. Depois vocês vão ver, eu não sei o nome. Mas eu vou gravar. Aí você me pergunta, mas Natália, você não fica estressada porque as coisas saíram do teu plano? Por exemplo, eu não fazia ideia que a academia fechava no feriado de carnaval. Eu nem tinha me lembrado que hoje era feriado de carnaval. Mas eu vou fazer o quê, gente? Eu gosto de pensar no lado bom. Pelo menos eu consegui dar uma caminhada, respirar um ar, pegar um solzinho, que bateu um pouquinho, uma luz do dia no caso, não tem sol hoje. E sei lá, às vezes treinar aqui hoje seria melhor para gravar o vídeo para vocês poder estar conversando com vocês. Sempre tem um lado bom das coisas, se a gente não focar sempre na coisa ruim. Mas é nossa decisão pensar do lado que tira algum proveito, algum benefício da situação. Tô alongando bem aqui, porque no último treino de corrida, semana passada eu fiz um treino que eu corri meus tiros em 15 km por hora e eu fiquei muito orgulhosa de mim. Mas eu tô com uma dor aqui nessa região, sempre fica, e no pé também um pouco, depois de treino de tiros, mas dessa vez tá bem absurdo.
porque superei meus limites. Hoje é sábado e eu fui fazer o mercado da semana e basicamente as minhas compras são essas. Uma reposição de verduras, então dessa vez eu comprei brócolis e abobrinha, gosto muito desses legumes, assim, não falta em casa. Também couve-flor. Frutas, eu gosto muito de comprar maracujá e eles saem em conta, assim, se você for ver, aqueles sucos naturais são bem caros. E se você compra fruta, assim, faz em casa, acaba sendo mais em conta e ao mesmo tempo fica muito, muito, muito melhor. O sabor da fruta não tem comparação. Aí eu faço ele com um pouquinho de água, boto um pouquinho de... Eu coloco um pouquinho de açúcar quando ele tá muito ácido, mas geralmente eu espero ele amadurecer pra ficar mais docinho antes de fazer. Boto bastante água e eu boto no mixer mesmo. Eu bato com aquele negócio que faz assim e depois eu boto água, coo, enfim, e fica um suco maravilhoso. Alho poró não pode faltar aqui em casa. Eu gosto muito de fazer risoto de alho poró com sobrecoxa na air fryer, gente. A coisa mais deliciosa, e sobrecoxa é muito mais saboroso e ao mesmo tempo tem muita proteína. Então é uma refeição que eu gosto bastante e tá entre as minhas favoritas. E recentemente eu aprendi a fazer uma receita, gente, mais saudável, mas ao mesmo tempo muito gostosa, com carne moída. Aí eu boto com molho de tomate, eu faço com esses tomates pelados assim, que são muito gostosos também. Gente, é sério. E a receita é basicamente cebola refogadinha, alho, aí boto guisado, esses tomates, eu boto um pouquinho de tomilho e pimenta e sal, só. Literalmente, essa é a receita. E depois eu uso esse molho de tomate pra fazer com rapidez, que eu gosto muito também, macarrão, arroz, batata. Dá pra fazer com tudo, por isso que esse guisado é muito versátil, então quando eu faço bastante pra deixar no congelador. Aveia, porque eu tô gostando muito de fazer panqueca de banana no café da manhã e vai a farelo de aveia, então eu já tô comprando mais. Ovos não pode faltar, mais tomatinhos também, que eu gosto de fazer, às vezes, tapioca de manhã cedo com ovos e tomatinho. Pra variar, né, o café da manhã eu tô fazendo várias receitinhas. E banana também não pode faltar, tanto pras panquecas quanto pra comer de fruta avulsa mesmo. E aqui é milho, que eu gosto de fazer também. Eu gosto de colocar milho em sanduíche de atum. De noite, às vezes, quando eu não tô com muita fome, eu gosto de fazer sanduíche de atum com pão integral, assim. Aí eu boto atum, milho, tomate, e essa é minha janta. E eu gosto bastante disso. E essa é a receita. Ah, aqui eu peguei mirtilos. Por quê? Pra comer com a panquequinha. Gente, sério, basicamente é esse o meu mercado. Toda semana eu faço as mesmas compras e eu sempre digo pra vocês, facilitem as boas escolhas de vocês. Não tenham em casa aquilo que vocês não querem comer. Ah, ponto para isso. Eu sempre tenho em casa de doce alguma coisa. Esse daqui é 73% cacau. Porque eu como um quadradinho depois do almoço e um quadradinho depois da janta. E isso pra mim me sacia. Eu não tenho vontade de comer chocolate, não tenho vontade de comer doce, porque eu reacostumei meu paladar. E é muito uma questão de reacostumar o paladar. Mas eu tenho isso aqui porque me sacia nessa questão de doce. E ao mesmo tempo me evita com que eu tenha vontade de ficar exagerando, sabe? De chegar num ponto que eu não comi doce a vida inteira e eu tenho muita vontade de comer, sabe? Não chego nesse ponto, porque eu sempre me dou um pouquinho de chocolate depois dessas refeições. E eu gosto muito desse ou daquele da Lacta também, são meus favoritos. Então, não é como se eu nunca comesse doce e me privasse, mas eu tenho consciência de que os excessos fazem muito mal. Então, é uma consciência. E tanto porque, gente, em momentos que eu já comi muito doce, assim,
eu não conseguia pensar no dia seguinte. O açúcar, ele afeta muito a nossa cognição. Retomando o que eu tava falando, como eu priorizo na minha vida pensar, e na verdade, gente, todos os hábitos bons que eu tenho não são só pra bonita. Eu falei esses dias lá no Instagram, mas eles são porque realmente eu consigo me tornar uma pessoa mais racional e estar pensando melhor pra agir de acordo com aquelas promessas que eu fiz pra mim. Porque muitas vezes, por não estar funcional, seu corpo, sua mente não estar funcional, ou seja, com os nutrientes necessários para funcionar bem, micro e macronutrientes, ou você não ter dormido direito, ou você ter ficado muito tempo no celular, se distraído, você literalmente está impedindo que a sua mente pense, que a sua mente seja racional, para justamente na hora que, sabe, você se colocou para cumprir um objetivo no seu dia a dia, você estipulou a sua rotina, você planejou as coisas, você conseguir cumprir com isso. Então, os bons hábitos, eles têm um por trás inteligente. É isso que eu queria dizer. Cheguei em casa agora. Deixa eu ligar aqui a luz do banheiro que eu daqui a pouco vou tomar um banho. Agora são 7h30. Eu já vou começar meu ritual noturno. Gente, deixa eu mostrar isso aqui porque tá muito bonito. Olhem esse pôr do sol que pega aqui no apartamento. Lindo. Como eu tava falando, a partir de agora eu começo o meu ritual de higiene do sono. Vocês conhecem, não mudou muita coisa. Reduzo as luzes, então eu só deixo as luzes amarelas. Vou jantar, tomar um banho, ler e dormir. Isso em breve vai mudar, gente, porque eu coloquei como meta nesse ano fazer alguns hobbies, praticar alguns hobbies por demanda criativa mesmo, por pensar diferente, por pensar de formas diferentes, usar regiões novas do meu cérebro. Enfim, vou começar a tocar teclado. Em breve meu teclado tá chegando aqui em casa e eu pretendo praticar antes de dormir. Por que que eu quis muito isso? Porque eu não tinha o costume de ficar no celular. Eu nunca mais peguei o celular antes de dormir faz alguns anos. Mas eu sentia necessidade de algum estímulo. Então, às vezes, eu ligava pro meu avô, pra minha avó, pro meu pai, pro meu irmão, ou eu precisava estar assistindo alguma coisa no YouTube, um podcast. Só que eu falei assim, eu não quero, sabe? Eu não quero entupir esse tempo. Claro que ligar ali pra família é uma coisa boa, mas ficar assistindo série às vezes, eu não posso assistir série, gente, porque eu me envolvo tanto e as séries acabam viciando a gente. Gente, eu vou passar um pensamento que eu tenho, que é o seguinte: fazer o que precisa ser feito exige que a gente esteja pensando com atenção e conscientes. Exige um pensamento, exige um posicionamento da gente forte, racional, que cumpre com a palavra. E quando a gente assiste séries, a gente treina o nosso cérebro para receber uma recompensa muito alta sem nenhum esforço. Então, eu cada vez tenho me afastado mais disso. E eu, Natália, me conheço. Não sei você, se você assiste uma série e aí não precisa nunca mais assistir amanhã, você, não sei, é um deus grego, não sei o que acontece com você. Mas eu, Natália, eu me vicio. Então eu evito assistir ao máximo. Geralmente eu acabava assistindo algum filme que agrega, ou também algum podcast, que aí tinha um fim, né? Não era um enredo, enfim, construído pra levar, sei lá, uma vida pra terminar. A única série que eu gosto de assistir, que eu não ligo, tipo, de parar no episódio, é Friends, e que eu assisto pra treinar meu inglês. Essa série é por isso mesmo. E eu não tenho muito essa de ficar presa nela, então é uma série de boas. Mas voltando no que eu tava falando, sobre a questão dos hobbies, eu vou começar a tocar piano. Porque piano, gente, teclado, eu sempre gostei, na verdade. Eu fiz um ano de teclado quando eu era menor, foi o único curso que eu consegui fazer quando eu era pequena, e foi público, inclusive.
que eu conseguia ir. Mas eu parei depois de um tempo por questões financeiras de transporte mesmo. A gente nunca teve muitas condições quando eu era menor assim, mas paciência, tudo bem. Hoje eu estou conseguindo me proporcionar isso e eu vou começar a tocar e eu tô muito feliz porque é uma atividade autotélica. O que é isso? No livro Flow, do Mihaly, eu recomendo que você leia também, que ele fala sobre felicidade e autodesempenho. Ele explica que atividades que a gente consegue construir metas autotélicas, metas que auto é do self, ou seja, nós, nossa construção de como um indivíduo, télica, meta. Então, é uma meta de construção do indivíduo. Então, quando você está fazendo isso, você tem altos níveis de construção de si mesmo. Você está se provando, superando a si mesmo, construindo capacidade, construindo autoimagem. E quanto mais você constrói momentos como esse no seu dia a dia, mais realização você tem com a sua vida. Então, hobbies são muito interessantes, como tocar um instrumento, praticar algum esporte. Foi isso que eu fiz e desfrutei ao longo da corrida que eu comecei a fazer. Eu sou muito feliz por isso, muito feliz por ter desenvolvido na corrida e tô muito feliz por poder começar algo do zero. Eu coloco do zero, gente, porque eu já me esqueci. Eu toquei aquele tempo lá muito pequena. Então, e tudo na vida que a gente quer se tornar bom precisa ter essa frequência e constância para que a gente mantenha. Assim como, por exemplo, no inglês, que eu tô me desafiando. Vocês viram que eu tô lendo um livro em inglês? Gente, eu percebi que eu consigo entender tudo em inglês. Pelo simples fato de ter assistido filmes, séries e podcasts, todos os podcasts em inglês que eu assisto. E eu, por um tempo, eu usava legenda, mas agora eu tava lavando louça com o podcast aqui, eu tava entendendo. Aí eu fui viajar também usando o fone, tava ouvindo um podcast na viagem, e eu tava ouvindo e entendendo tudo. Por quê? Porque a gente não... Eu percebi que eu não fico traduzindo quando eu fui ler, por exemplo. Eu não tava traduzindo a palavra pra traduzir a frase e compreender a frase. Eu simplesmente tava lendo e a minha cabeça tava entendendo o significado daquelas frases. Por uma questão de familiaridade. E o que eu percebi com o inglês, por exemplo, gente, é que na língua portuguesa você também não aprende, sabe, a gramática. Você não começa aprendendo alguém te explicando, o fonema de não sei o que, sabe? Não, você aprende quando a pessoa, sei lá, bate uma palma e diz parabéns por bater palma, sei lá. Quando você cai, não, você caiu. Oh no, you fall, sabe? Então, na língua inglesa também é assim. E quando você assiste séries, escuta podcasts, as pessoas falam com emoção. Elas falam fazendo alguma coisa. Então você consegue ir associando, sabe? A pessoa pega a entonação, you should go. Sabe, você deveria ir. E aí você vai entendendo pelo contexto mesmo. Quando você aprende na vida a falar, você aprende dessa forma. Por isso que foi tão eficiente. Porém, eu ainda tenho um caminho muito longo a percorrer para aprender a me comunicar em inglês, a falar. E eu tô treinando isso lendo em voz alta de vez em quando e repetindo as frases que eu estou escutando nas séries e podcasts. Por quê? Porque sim. Porque o nosso cérebro aprende fazendo. Tudo na vida a gente aprende fazendo. Tá difícil? Não tô conseguindo? Continua fazendo. Tenha certeza que você vai aprender e vai se desenvolver. Essa é uma técnica de aprendizado no inglês que se chama shadowing. Ou seja, você vai replicando, repetindo as frases que você vai ouvindo. E na entonação, você vai pegando a entonação, o jeito de se falar. Porque é isso que você quer no final das contas. Você não quer fazer 5 anos de inglês, você quer fazer... saber falar. Enfim, e quanto mais você se dedica nas coisas, melhor você fica num menor curto de tempo. E ponto final. E como eu não tenho pressa, eu tô aprendendo dessa forma, sabe? Eu tô indo aos pouquinhos e todos os dias, enquanto eu já tô aprendendo, ouvindo um podcast, eu já pratico isso e acaba unindo o útil ao agradável. Mas eu ia comentar com vocês, inclusive, gente, eu fiquei estudando por 1 hora e depois eu fui lá fazer uma visita num clube aqui que tem na minha cidade, num clube esportivo mesmo, para que eu comece a praticar alguns esportes e sair da minha zona de conforto, porque quer queira ou não, a corrida e a musculação, que eu vou continuar fazendo, se tornaram minha zona de conforto. E eu quero muito aprender novos esportes, como, por exemplo, sei lá, tênis, natação, eu não sei. Eu tô pensando o que eu vou começar a fazer. Quero recomendações. E eu fui lá me associar nesse clube, gente, porque eu observei como foi o meu ano passado e observei minha vida.
sabe? E eu não quero que nesse ano eu cometa os mesmos erros. E eu sei o quão é importante eu estar em volta de pessoas e num ambiente de crescimento. E lá, gente, só hoje, por ter ido, eu percebi que foi a decisão melhor que eu já fiz e deveria ter feito antes. Lá tinha muita gente, muita gente. Eu vou botar um take aqui na tela do clube, que lindo que é. Cheio de gente correndo, treinando, jogando basquete, jogando vôlei, sabe? Isso inspira a gente, o ambiente, a energia do ambiente. Ter pessoas lá, sabe? Lá é bem completo. Provavelmente eu vou ficar lá treinando e estudando a manhã inteira e depois eu volto pra gravar. Graças a Deus meu trabalho me proporciona isso. Ai, gente, eu falando aqui pra vocês, mas eu tô muito realizada, muito feliz, vocês não têm noção. Não, assim, eu nunca imaginei poder me proporcionar certas coisas que eu tô conseguindo me proporcionar e construindo essa qualidade de vida. Porque no final das contas, tudo que eu invisto, gente, que eu busco construir e investir é para melhorar a qualidade de vida diária. E lembre-se disso, gente. 2 coisas que valem muito a pena você investir é no seu conhecimento, cursos, livros. Os primeiros investimentos que eu fiz na minha vida foram esses. Um livro de R$ 40 que seja. Um curso, sei lá, o meu primeiro curso eu paguei R$ 500, se eu não me engano. E foi um curso que aplicando aquele curso, eu cresci muito, aquilo me deu um retorno. Só que a maioria das pessoas, elas investem em o quê? Coisas. Pessoas inteligentes investem no seu desenvolvimento e na sua qualidade de vida diária. E a segunda coisa é justamente nisso, na qualidade de vida diária. Se você puder, sei lá, ao invés de comprar um iPhone do ano, pagar uma academia perto da sua casa que vai melhorar a sua qualidade de vida, poder colocar um pouco mais de dinheiro em cima de livros, ao invés de comprar um monte de blusinha na Shein, comprar livro, ao invés de comprar um monte de coisa aleatória, sei lá, comprar mais frutas, sabe? Coisas que realmente vão fazer teu dia a dia melhorar. Sei lá, eu invisto muito em coisas que tornam o meu dia a dia mais prático. Até uma vassoura elétrica, gente, sabe? Tipo, coisa desse tipo. Eu sou muito dessas. Porque ter qualidade de vida, gente, te faz estar bem. E estar bem te faz pensar em soluções. E pensar em soluções te faz progredir. Estar bem te faz progredir. E estar bem te faz conseguir fazer bem aquilo que é o teu ponto de ação. E conseguir ganhar tempo. Às vezes, contratar pessoas para te ajudar naquelas demandas que não te geram aquele retorno, sabe? Com o tempo. Por exemplo, alguém para te ajudar em casa, que depois de algum tempo eu demorei. Eu falei assim, mas é só 1 horinha, né, para limpar aqui em casa, meu apartamento é bem pequeno. Mas depois que eu contratei ajuda, a cada 15 dias vem uma mulher me ajudar aqui e ela me ajuda muito e eu consigo ficar estudando nesse tempo, coisa que me adianta muitas coisas. Então, ter essa sabedoria, essa inteligência de, sabe, pensar quanto esse tempo vai estar me dando retorno dentro daquilo que eu tô fazendo. É esse cálculo que a gente tem que fazer, não só ficar olhando pro dinheiro. Uma vez eu era muito assim porque eu tinha medo. Nossa, mas e se eu não conseguir dar conta, não sei o quê? Mas, gente, vai por mim. Quanto mais você investe em você, quanto mais você trabalha no seu desenvolvimento, quanto mais você investe em ambientes bons para estar, mais você vai crescer e mais você vai conquistar. Porque mais você vai se tornar capaz de criar. E criar, contribuir, são coisas que fazem você conquistar. E ponto final. A conquista é uma consequência de quem tá crescendo, criando e contribuindo. Mas quero mostrar pra vocês, gente, que eu tava usando essa tarde uma bolsa lindíssima que eu recebi da GoCase. A GoCase é uma marca que patrocina aqui o canal. Ela é maravilhosa. Tudo que eu uso, enfim, de garrafa térmica, de bolsas, é de lá. E eu sou muito grata por essa marca que tá junto comigo, me apoiando aqui o canal. Deixa eu mostrar pra vocês essa bolsa, porque assim, eu sou fascinada. Ela tem muitos compartimentos, ela é gigante, só que não é aquela bolsa que você abre e fica tudo jogado. É uma bolsa que tem tantas organizações internas que fica organizado, que fica bonito. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, gente, essa é a Tote Daily da GoCase, essa é a marrom, linda, linda, combina com muitas coisas, eu gosto delas minimalistas, então a preta, a marrom, tem uma bege também que é bem bonita. Ela por dentro tem esse bolsinho aqui pra você guardar miudezas, eu gosto de deixar o meu carregador. Esse espaço aqui interno é gigantesco. Cabe muito livro, muita coisa. Hoje eu não levei muita coisa, mas cabe muita coisa. E aqui tem um espaço pra você botar garrafas. Eu só não coloquei essa daqui porque hoje eu levei essa garrafa gigantesca da GoCase também. Ela tem 950 ml e dá pra personalizar também. Coloquei aqui Seja Virtuoso. E peguei nessa cor marrom, é uma cor nova. Eu achei tão bonita. E a água fica geladinha o dia todo.
E aqui também na bolsa tem esse espaço de compartimento para notebook e manter protegido. Linda! E muitos detalhes em courinho, assim. Tem também uma alça que você pode prender aqui para pendurar na lateral. E eu amo as bolsas da GoCase. Ela é simplesmente perfeita e nós temos cupom de desconto por lá, que é Natália. Essa escova de cabelo foi a coisa mais inteligente que eu comprei, porque ela prende o cabelo. Ela se chama, eu não sei falar, isso aqui. Aí, focou. Esse é o nome dela, Tangle Teezer, uma coisa assim. E ela tá vendo que ela não tem aqueles negocinho de pelinho, de escova, ela é toda de borracha. É uma borracha, assim, não acumula cabelo, não fica suja. Eu não sei explicar, é perfeita. E ela prende o cabelo, porque eu tinha dificuldade de fazer escova. Sabe, o cabelo caía, essa escova, ela é perfeita. Enfim, amei. Melhor compra que eu fiz. Deixa eu ver, também passo no meu cabelo. No caso, eu vou passar agora de noite um ácido hialurônico da Principia. Nós temos cupom lá também. Eu gosto de botar esse daqui nos lábios. Depois que eu tomei Roacutan, gente, minha pele ficou bem seca, meus lábios também, meus olhos também. E eu gosto muito desse colírio aqui também pra usar no dia a dia, pra trabalhar. Eu passo várias vezes ao longo do dia. Tá focando? Será que focou? Aí. Eu uso todos os dias, ao longo do dia, várias vezes, inclusive. Deixa eu ver aqui mais. Uso esse negócio aqui, que é um multifuncional, ele antifrizz, brilho, proteção, hidratação e nutrição da Hidratei no cabelo, pós-banho. E também um olhinho finalizador da Hidratei, que eu gosto bastante. Ah, e tem uns cheirinhos que eu gosto de usar. Esse daqui da Victoria's Secret, que é o Velvet Petals. É muito bom, a minha prima me deu de Natal. Ela sempre me dá os body splash de Natal, porque eles viajam pro Paraguai, daí eles pegam lá. E eles vivem viajando, daí eles acabam pegando perfumes, essas coisas, e ela me dá de presente. E eu sou muito feliz por isso. Mas eu comprei esse daqui também da L'Occitane, de romã, e eu achei muito gostoso o cheirinho. Ele não fixa muito, mas eu, pro dia a dia, gosto de passar body splash, porque ele não é um perfume muito forte, então eu vivo passando, e ele também não é tão caro assim, né? Então, antes de dormir, antes de ir pra academia, quando eu acordo, porque eu gosto de me sentir cheirosa. Gente, sejam pessoas cuidadosas com a sua aparência, não pelos outros, mas por si. Cuidar do cheirinho que você tá usando, se você tá cheiroso. Mulheres maquiadas, não é fazer um reboco, mas só passar um corretivo nas olheiras e um blush já ajuda. No meu dia a dia é assim, vocês viram a minha maquiagem, de você cuidar do seu cabelo, tá com as unhas pelo menos cortadas e lixadas, assim, não precisa pintar, mas um cuidado básico, isso demonstra amor próprio. Isso demonstra que você se ama, isso demonstra que você sente esse valor pela sua vida e ao mesmo tempo são detalhes, né? Se a gente quiser se sentir bem, a gente precisa se cuidar. Se a gente quiser se sentir inteligente, a gente precisa estudar. Se a gente quiser se sentir vencedores, a gente precisa se vencer, se superar. Então, a ação precede sempre a confiança. Não dá pra você sentir orgulho daquilo que você não tem do que se orgulhar. Então, pensa nisso. E ao mesmo tempo também, gente, é como você, sei lá, passar o dia inteiro de pijama desajeitado. O que sua mente vai entender? Que você tá desleixado, que você tá descansando, que você tá num momento que não é pra levar a sério. É a mesma coisa no seu dia a dia. Se arrume. Isso é um esforço que vale. Isso, e sabe, não é nem esforço, sabe que, meu Deus, o custo de fazer isso, pro custo de você ter um dia muito mais produtivo, mais que você tá se sentindo bem, você não pode nem ponderar a necessidade, sabe? Eu, na minha cabeça, gente, eu sempre penso no depois. E depois? Se eu ficar o dia inteiro de pijama, o que vai acontecer? Sabe? Se eu não me cuidar, o que vai acontecer? Como que eu vou me sentir? E depois? Se a gente pensa assim, a gente se esforça, a gente faz, a gente vence essa preguiça, sabe? Isso aqui é aquele mesmo molho de guisado que eu fiz hoje de meio-dia, que tava congelado, né? Aí eu descongelei ontem de noite. Fiz a rap e agora fiz com o resto do guisado, aqueci. Coloquei um pouquinho de requeijão light e macarrão. Esse é eu não sei o nome dele.
Ai, gente, mas esse formato é muito bom porque entra o molho dentro. Uma delícia, com abobrinha refogada. Essa é a minha janta. Gente, eu já tava indo dormir, mas eu achei que eu precisava ler isso junto com vocês. Eu li essa parte aqui nesse livro, A Virtude, A Conquista da Virtude, de Francisco Fausto. Esse livro, assim, é um daqueles que você precisa ler todos os anos e você ainda vai, sabe, se perder muitas vezes, mesmo sabendo de tudo que tá escrito aqui. Mas olha só isso. Estamos vendo que ninguém pode se instalar na ignorância por incúria ou só porque é mais cômodo não saber. Se essa atitude é premeditada, a ignorância não só não isenta de pecado, como a torna mais grave. Só a ignorância invencível, isto é, a que existe de boa fé, sem nenhuma culpa ou cumplicidade da pessoa, exime de pecado. Aquele tipo de ignorância daqueles pontos cegos que a gente estava conversando, né? Mas nem por isso deixa de ser um mal, uma privação, uma desordem. E preciso trabalhar para corrigir a consciência moral de seus erros. E que fazer com a consciência que duvida? Temos a obrigação de esclarecer as dúvidas morais. A nossa consciência moral não pode ficar balançando na gangorra da dúvida, como se pouco lhe importasse errar e ofender a Deus. Somos responsáveis pela nossa consciência. Por isso, devemos procurar sempre o que é justo e bom e discernir a vontade de Deus. Aí ele colocou umas perguntas aqui. Questionário sobre a consciência. Compreendo que a qualidade moral da minha conduta, a bondade e a retidão dos meus critérios, das minhas ações e atitudes depende da boa formação da minha consciência. A qualidade moral da sua conduta depende da boa formação da sua consciência. Caio no erro infantil de achar que a consciência é só um sentimento subjetivo e íntimo e que basta seguir o que eu acho e sinto como certo. Não percebo que o que nós sentimos muitas vezes está condicionado por vícios e defeitos que obscurecem a visão, pelo comodismo, pela ânsia do prazer, pelas convenções sociais, pelas conveniências meramente egoístas. Tenho a preocupação de conhecer cada vez melhor a moral cristã, ou seja, as luzes que o Espírito Santo comunicou aos homens através da Sagrada Escritura e da Igreja de Cristo. E essa última pergunta. Procuro resolver o quanto antes as dúvidas de consciência, permaneço nas situações confusas por medo de enxergar verdades difíceis que não me agradam? Eu não vou dizer mais nada. Boa noite. Eu vou dormir. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para receber os próximos conteúdos. E até o próximo vídeo. Um beijo. Gente, por que um lado fica e o outro não? Tipo assim. Ai, que não consigo falar enquanto eu falo. E por que eu tô interessada tanto? Eita, meu celular. Oh, o celular. Peraí. Aqui, voltei. Eu voltei. Here. Right here. Hey. Calma, volta. Ele é muito lindo, gente, sério. Eu sou apaixonada. Eita, Osmo, se você quiser focar, como que eu ajusto? Aí, ó. O que era? Lição de moral? Não era lição, era o que é? Tava lá no script. Ai, eu não liguei o microfone. Ou liguei. Ai, que bom.